Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês e estamos assistindo mais uma vez um desmantelo de toda a nossa economia à base do sacrifício, à base de um jogo político, à base de um sacrifício que eu falo em relação ao povo, em relação aos comerciantes, em relação aos empregados. São pessoas que estão passando por extrema necessidade. Uma das mais benécias que os governos e os prefeitos ganharam foi justamente o acordo que foram feitos. No Brasil, tudo é uma forma de quadrilha, tudo é uma forma de entendimento. Tudo que acontece não tem fundamento porque alguém fez ou porque alguém deixou de fazer. Não. Tudo no Brasil tem fundamento gordo, em acordo comum. Todos têm que ganhar menos o povo. Por que eu falo isso? Porque desde o início, desde os primórdios, desde aqueles primeiros momentos do auxílio emergencial, desde os primeiros investimentos no combate ao Covid, que o governo federal ele enviou até mesmo esse pacote com a ajuda da Câmara, conseguiram fazer com que a ajuda chegasse a 700 bilhões, ou mesmo chamado auxílio de guerra. Era o que era para ser utilizado na primeira fase do combate ao Covid-19. Mas esses auxílios, essa ajuda, ela teria que ter uns ajustes tanto do Estado como dos municípios e as percas de impostos ou qualquer que pudesse prejudicar o andamento ou mesmo recolhimento de impostos do Estado das prefeituras, o governo federal faria uma reposição. Então, os estados e os municípios, eles teriam de fazer suas reformas administrativas, teria que enxugar sua máquina e, com esses valores, o governo federal faria o quê? Uma compensação de impostos. Seja eles impostos que deveriam ser recolhidos pelo Estado, pelos municípios, e esse dinheiro ficaria no município. Mas o que acontece foi que alguns administradores, através de algumas medidas que foram tomadas, entraram no Supremo Tribunal Federal, e a medida se achou muito abusivo por parte desse projeto, do primeiro projeto. Então entraram com ação, foi aí que nasceu aquela investida do Supremo Tribunal Federal, passando os poderes tanto para prefeito como para governador, impedindo do presidente da República agir em relação à ação ao combate ao Covid-19. Toda essa ação poderia ser evitada. Poderia sim, se no momento certo o chefe do executivo tivesse a coragem de fazer aquilo que tinha que ser feito, ou bater o pé e executar o seu papel conforme a Constituição. Mas no artigo 85 fala sobre as responsabilidades do presidente da República e em um deles é a obediência ao poder judicial. Então, houve uma obediência por parte do Executivo. Mesmo assim, haveria de ter uma posição mais firme em relação ao Executivo e em relação a essas medidas que foram tomadas. O que acontece é que os estados e os municípios ficaram dentro das suas responsabilidades, ficaram com dinheiro e ficaram com as benesses do repasse do governo federal. E estão aí exigindo muito mais dinheiro e muitos deles estão entrando com ação junto ao Supremo Tribunal Federal para que o governo federal, na pessoa do chefe executivo e do ministro da Saúde e do ministro da Fazenda, crie formas e repasses para alcançar mais ainda os governos estaduais e municipais. O receio dessa receita tão grande que vem pela frente é que existe uma liberdade dos prefeitos dos estados fazerem com essas medidas, com esse poder que eles têm, eles podem aumentar os seus impostos, independente de pessoas pagando ou não, mas aqueles que conseguem pagar vão ser sugados até o último centavo. Estamos fazendo uma massa de miseráveis, estamos fazendo um mar de pessoas necessitadas e não há como haver
não há como resolver esse problema, porque é preciso que se tenha medidas, e nessa altura fazer medidas cautelar, evitando que quebrem ainda mais os que estão contribuindo. Era preciso que a prefeitura voltasse atrás, fizesse a sua reforma, fizesse o seu enxugamento de máquina e pudesse fazer o que foi feito desde o início do projeto, que era contribuir de forma segura a manter a máquina funcionando dentro de um repasse do governo federal. Agora, o governo federal, ele falhou um pouco em relação às suas medidas, porque se é para ter todo esse choque, é para ter todo esse fechamento, toda essa destruição, todo esse flagelo que está sofrendo os comerciantes e os empresários e empregados, seria melhor se posto em prática o estado de sítio, onde o Poder Executivo colocaria todas as forças de segurança submetidas ao Ministério da Justiça. E todos os governadores poderiam usar as forças mediante pedido do presidente da República. Todos os secretários, todos os coronéis comandantes de polícia estariam subordinados simplesmente a um comando militar de sua região. Assim, as coisas poderiam caminhar dentro de um só mando, de um só pensamento, e conforme não desse certo, estariam certos de quem poder cobrar todas as mazelas que se encontram acontecendo no Brasil. Agora, o que estamos vendo é que as mazelas estão acontecendo, não há responsabilidade, o dinheiro foi repassado, todos conseguiram pôr a mão nesse dinheiro, e nós vamos ter aí pela frente uma eleição presidencial e que já temos resultado, porque o ex-presidiário agora já pode ser elegível. Ele não é mais elegível, ele pode se candidatar. Porque tudo isso foi uma armação. Quer dizer, pessoas de bem podem ser presas, mas pessoas do mal, pessoas maléficas, pessoas que destruíram a nação, estão sendo beneficiadas a bem de destruir o bem. É uma coisa fascinante a canalice que está acontecendo no Brasil. É fascinante poder assistir a cara de pau dessas pessoas, poderem tomar decisões tão importantes, tão maléficas das ações dessas pessoas ao Brasil, e a gente vê essas decisões sendo tomadas e estamos assistindo isso de forma caladas, como gado indo ao matadouro. Agora, resta-nos sobreviver de uma forma miserável, ao qual vai apertar muito mais. E essa massa que está aí, sem dinheiro, sem trabalho, sem condições de pagar nada, sem contar, ainda temos que contar com uma explosão imobiliária, porque quem aluga quer receber e quem alugou tem que pagar. E onde vamos encontrar dinheiro suficiente para cobrir isso, se não houvesse aquela reformazinha administrativa a qual nós falamos desde o começo? Mas, como no Brasil os nossos políticos estão sempre dando um salto a mais, não um passo, mas um salto no vácuo, vamos saber quem pode e quem é que vai pagar essa conta que está chegando no boleto. Um abraço a todos.